Olá, irmãos! Olá, amigos! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você uma noite abençoada na presença do Senhor. Eu quero saudar a você que já é inscrito aqui no nosso canal e a você também que não é inscrito, mas que tem agora a oportunidade de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e comentar, deixar o seu comentário, deixar a sua crítica, a sua sugestão, para que cada vez mais nós possamos continuar pregando a palavra do Senhor. Nós estamos iniciando uma nova série, uma nova maneira de estudarmos a palavra de Deus. Então, meus amados, hoje nós vamos falar sobre o Pentateuco. Pentateuco. A palavra Pentateuco, ela significa uma união de 5 livros. Penta, ele vem do grego, né? O grego penta, que significa 5, e teuros, que significa livros. E agora, esta informação para nós, ela não muda a nossa mente. O que vai mudar nós sabermos que Pentateuco significa 5 livros? Isso não muda nada, isso não traz nenhuma informação nova para nós. Agora, quando nós olhamos para o nome original, né, nós vamos entender o que significa. Né? Porque o Pentateuco são 5 livros e foi dado este nome para os 5 primeiros livros da Bíblia. E os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são conhecidos como Torá. Torá. E a palavra Torá, ela significa lei ou instrução. Então, nós já percebemos aí uma diferença, que não são somente 5 livros, não é uma reunião de 5 livros, mas uma reunião de 5 livros que podem trazer para nós uma lei, uma instrução. Nós não queremos aqui chegar, né, a nenhuma conclusão a respeito do porquê foi mudado o nome de Torá para Pentateuco. Mas nós vamos entender que Torá foi o início do relacionamento de Deus com o seu povo. E é o manual de conduta para que o povo pudesse ter um relacionamento com Deus desde o início da sua vida até o final. E não só uma reunião de 5 livros, ou uma união de 5 livros. E cada um dos livros da Torá irá contar uma trajetória, não só pelo conteúdo que os livros da Torá contêm, mas pelo próprio nome que cada um dos livros da Torá tem e nos conta uma história. O primeiro livro é Bereshit, que nós conhecemos basicamente pelo nome que foi dado pelo grego, né, pelos gregos, Gênesis. Então, Bereshit é Gênesis, é o primeiro livro da Torá, o primeiro livro do
Pentateuco. E Bereshit significa no princípio. Nós temos alguns vídeos aqui no canal que explicam mais detalhadamente esta palavra Bereshit, que significa no princípio, no começo, no início, né, na cabeça de tudo. Nós temos alguns vídeos que falam sobre isso. Nesse nosso vídeo de hoje, nós queremos falar que Bereshit, o livro Bereshit, ele conta a história dos princípios. E se nós fôssemos fazer uma interpretação letra por letra desta palavra Bereshit, nós iríamos ver que a primeira letra, que é o Bet, com o Dagesh e o Shva, representa a preposição em. E isso nós podemos confirmar porque embaixo da letra Bet, nós não temos uma vogal, nós temos um sinal que deixa esta consoante muda. E isso, se não tem vogal, a preposição é em. Então, uma tradução mais correta desta palavra seria em princípio, ou em um princípio. E isso nós poderíamos tirar várias informações. Mas eu quero só me ater neste momento, e neste vídeo aqui, que todos nós temos um princípio. Toda a vida do ser humano, ela começa, e dentro deste começo existem vários princípios. Nós temos o princípio da concepção, né, que houve um princípio, houve uma concepção, houve um nascimento, este nascimento foi o princípio que comemorou, né, o que instaurou a chegada daquele bebê neste mundo, neste novo plano de existência, porque até então ele vivia no ventre da sua mãe. Então houve um princípio de vida aqui na Terra. Nós temos também o princípio o primeiro andar, o primeiro som, a primeira fala. Tudo teve um princípio. Agora, o maior princípio que nós podemos comemorar, nós podemos ter e podemos imaginar e podemos celebrar é o princípio de nós termos encontrado com Deus. Nós poderíamos dizer que este seria o maior dos princípios, o dia que nós encontramos com o nosso Deus. Não. O primeiro livro da Bíblia vai falar sobre os princípios. E dentro desses princípios, o primeiro princípio, o princípio maior, é o encontro do homem com Deus. Mas nós temos também o segundo livro. O segundo livro da Bíblia, no hebraico, é chamado de Shemot. Shemot é o livro do Êxodo. E Shemot significa nomes. Nós temos Shemot é formado por uma palavra, Shem, e o sufixo ot, que em hebraico indica o plural de um substantivo feminino. Então, Shemot é uma palavra feminina plural no hebraico. Não vamos confundir isso, né? E significa nomes. Quando nós olhamos o conteúdo do livro do Êxodo, ou do livro de Shemot, nós vemos que o povo de Israel estava saindo ali do Egito sem uma identidade definida. Eles eram escravos. Não tinham uma cultura própria.
Eles estavam saindo de 400 anos vivendo numa cultura do povo egípcio. E Deus precisava construir uma nação que tivesse a sua própria identidade, a sua própria cultura. E foi por isso que houve a necessidade deste povo sair ali do Egito para ter a sua própria identidade. Não tinha como ter a sua identidade preservada ou criada dentro de uma outra nação. E isso só foi possível porque houve um princípio de encontro de Deus com aqueles homens. Então, o livro de Shemot vai contar a história da identidade que foi criada com aquele povo ali saindo do Egito. O terceiro livro da Bíblia é chamado de Vaikra no hebraico. Vaikra significa e chamou. Nós temos aqui as três partículas formando a palavra Vaikra. Nós temos a primeira parte, que é o Vav, com o Patar, que é a partícula indicativa da forma verbal Vaiktol, que pega esta partezinha do verbo, que é, chamar é um verbo, né? E tem ali junto o Vav com o Patar, o Yud com o Hirek, que é o indicativo de terceira pessoa da forma Iktol. E o Iktol é o futuro, né? Chamaria de futuro, né? Então seria chamaria. Porém, com o Vaiktol, isso se transformou num passado. Então, e chamou. Então, houve um chamamento. O livro de Levítico, como é conhecido no Pentateuco, né, na cultura grega, é o livro Vaikra, em hebraico, e chamou. Né? E houve, então, após a saída do povo do Egito, Deus começa a descrever um manual de conduta para que este povo pudesse ter uma nova identidade. E é por isso que, após receber esta identidade, o povo pode receber um chamado do seu Deus. E este chamado foi para que este povo fosse diferente das outras nações pelas quais ele vivia, ou no meio das quais ele vivia. Então, o livro de Vaikra, o livro de Levítico, trata exatamente deste manual de conduta, deste compêndio de leis para tornar este povo de uma forma tornar a identidade deste povo válida, conhecida. Nós temos também o livro de número 4 do Pentateuco, mas no hebraico é chamado de Bamidbar. Bamidbar é o livro de Números. Porém, Bamidbar significa no deserto. E da mesma forma que nós vimos em Bereshit, que começa com a letra Bet, porém em a letra Bet com Dagesh, né, que tem o som de B. Se ela tivesse sem o Dagesh, seria o som de V. Mas Bet com Dagesh, porém aqui nós temos embaixo desta letra o Patar.
e não um shva. Então aqui nós temos uma nasalização. Então a letra B sozinha, ela seria uma preposição, a preposição em. Mas quando ela tem uma nasalização, um sinal de nasalização, um sinal massorético, então agora ela pode ser, ao invés de ser somente em, ela seria no, na, nos, nas. E como midbar é uma palavra masculina, então no deserto. Midbar é deserto. E é interessante que a palavra midbar ela é formada também de duas partículas. A partícula men, que com o hirik, que indica lugar, né? Lugar, alguma situação de um local, né? E davar, que seria as três últimas letras, que significa palavra. Então nós poderíamos dizer que midbar, traduzindo etimologicamente, seria lugar da palavra. Então nós podemos dizer que o livro de Números narra o acontecimento dos 40 anos do povo ali no deserto. E no deserto é o lugar da palavra. E nós tínhamos ali sol durante o dia, frio durante a noite, um silêncio e falta da provisão natural, mas uma provisão e também uma proteção de Deus para aquele povo. E é um lugar no deserto, é um lugar que somente Deus pode sustentar. E depois que o povo teve um princípio, ele ganhou uma identidade com o livro de Shemot. Essa nova identidade ela foi ratificada com a lei que ele recebeu no livro de Vaikra, e por causa desta lei ele pôde ser chamado, ele pôde receber um chamado de Deus, e este chamado de Deus foi para ter uma conversa ao pé do ouvido, para que este povo que estava ali no deserto pudesse seguir a direção que Deus mandava para a sua vida. Se nós fizermos um link, né, abrimos um link para as nossas vidas hoje, todos nós tivemos um princípio, todos nós temos uma identidade, todos nós temos leis a cumprir, e principalmente a lei de Deus nos orientando, e todos nós recebemos um chamado para seguir aquilo que Deus nos mandar seguir. Então, o livro de Bamidbar significa no deserto, é o livro de Números. A palavra Bamidbar significa no deserto. E o quinto livro da Torá, que é chamado Devarim. Devarim. Nós temos ali o Dalet com o Shva. Faltou ali o Dagesh, né? Deveria ter o Dagesh ali no Dalet, né? Porque o Dalet é uma letra que inicia uma palavra, essa letra inicia uma palavra, nesse caso, ela deveria ter o Dagesh, né? Houve ali um erro de digitação, faltou o Dagesh na letra Dalet, a primeira letra da palavra Devarim. Devarim significa palavras. O Devarim está no plural da palavra davar. Davar, em hebraico, é palavra. Devarim, palavras. Então, nós vimos que a partícula, o sufixo im, é o correspondente ao S no plural das palavras em português.
sendo que esta partícula im só é usada nas palavras masculinas. E nós vimos na palavra shemot, que significa nomes, que o sufixo ot é usado nas palavras femininas. Devarim é o livro que conta as últimas palavras, aí o seu nome, né? As últimas palavras de Moisés, que estava prestes a ser recolhido ao Senhor. E aí ele começa repetindo as palavras que foram dadas ao povo lá no pé do Monte Sinai, após a saída do Egito. E por que isso foi necessário? Porque o povo que saiu do Egito, que recebeu a lei, eles morreram naquele episódio dos espias. E agora aqui, 40 anos depois, nós temos os filhos daqueles que morreram. Então, havia a necessidade de uma repetição da lei, de uma repetição de toda a história, de tudo que havia acontecido naquele período com o povo até aquele dia. E isso é possível, e isso é preciso, até trazendo para os nossos dias, porque com muita facilidade nós esquecemos de onde começamos, perdemos talvez até a nossa identidade, né? Perdemos o nosso início, esquecemos o nosso início, esquecemos do nosso primeiro amor, esquecemos da nossa identidade, às vezes esquecemos do nosso chamado, esquecemos das intervenções que Deus fez, nos cuidou no deserto. E por isso, nós precisamos estar sempre recordando e contando tudo isso para que não esqueçamos. Agora, além de saber o significado dos nomes dos livros, nós não podemos ficar somente neste reconhecimento, porque toda a Bíblia quer nos mostrar, quer nos chamar a atenção para Jesus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, conta a história de como nós devemos encontrar Jesus. E aí, como nós devemos encontrar então Jesus? Nestes 5 livros, nos livros da Torá, nos livros do Pentateuco. Bereshit, nós encontramos em Apocalipse 1:8, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Lembrando, né, pessoal, que Alfa e Ômega são 2 letras gregas, a primeira e a última letra do alfabeto grego. E com certeza, quando Jesus falou este texto que está aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Apocalipse, quando Jesus falou, ele deve ter dito: eu sou o Aleph e o Tav. Arishon, Besuf. Por quê? Porque Jesus estava falando em hebraico. Aleph e Tav são as 2 letras, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Então, onde nós encontramos Jesus em Bereshit? Nós encontramos Jesus como o princípio e o fim de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Jesus, para Jesus, e todas as coisas convergem para ele. Então é desse modo que nós encontramos Jesus em Bereshit. Como nós encontramos Jesus em Shemot, em Mateus capítulo 1, versículo 23, quando o anjo está dizendo para Maria que ela seria mãe de um Salvador, mãe de uma criança gerada no seu ventre pelo Espírito Santo,
o anjo orienta dizendo que o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E é exatamente desta forma que Deus se manifesta para o povo ali no livro de Shemot. Deus está com o povo desde o momento da celebração da Páscoa, da primeira Páscoa, da passagem do Mar Vermelho e a entrega da Torá, do Pentateuco, das ordenanças para que o povo pudesse construir um tabernáculo. Deus conosco, Emanuel. É assim que nós encontramos Jesus no livro de Shemot. E como encontramos Jesus no livro de Vaikra? No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, é dito que ele salvará o povo dos seus pecados. Ainda o anjo falando para Maria do porquê. Qual era o chamado de Jesus? Qual era o chamado daquele menino, daquela criança que estaria sendo gerada no ventre de Maria? O chamado era de salvação. Por isso que o seu nome, Yeshua, significa salvação. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é isso que nós vemos acontecer no livro de Vaikra. O povo é chamado para ser diferente. O povo é chamado com uma missão diferente dos outros povos. E é assim que nós vemos Jesus no livro de Vaikra. No livro de Bamidbar, nós encontramos Jesus dito no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1, quando é narrada a situação de Jesus sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto, e lá ele foi tentado por 40 dias. Da mesma forma que o povo passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto. E ali ele teve um episódio. Provavelmente sentiu calor durante o dia, frio durante a noite, silêncio, falta de provisão, falta de proteção. Mas todo esse momento, todos estes dias, ele teve Deus ao seu lado. Ele teve Deus sustentando, provendo, protegendo, cuidando. Da mesma forma que Deus faz com todos aqueles que passam por um deserto. É assim que nós encontramos Jesus no livro de Bamidbar. E no livro de Devarim, nós encontramos Jesus, como dito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo. O livro de Devarim, que fala as palavras de Moisés, a repetição da lei, nos leva ao Evangelho de João, onde nós encontramos que Jesus é a palavra. No princípio era a palavra. A palavra verbo em grego significa palavra. É o logos. Logos de Deus. Era o Senhor Jesus. E é assim que nós encontramos Jesus em Devarim. Jesus é a palavra viva. É a palavra viva. E assim, ele é a própria personificação da palavra de Deus. Nós podemos olhar o texto de Gênesis, no capítulo de número 1, e comparar com
o livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 12. Então, nós temos o primeiro versículo de Gênesis e o último versículo de Deuteronômio. O primeiro versículo da Torá e o último versículo da Torá. E quando olhamos a primeira letra de Bereshit e a última letra de Devarim, o texto fala Bereshit e Kol Israel, todo Israel. Nós temos a letra Bet e a letra Lamed, sendo que, como nós estamos no hebraico, nós lemos da direita para a esquerda, a primeira vai ser a última e a última vai ser a primeira. Então, a primeira Lamed e a segunda Bet. Nós encontramos a palavra Lev. E a palavra Lev em hebraico significa coração. A palavra Lev em hebraico significa coração. O que isso traz para nós de ensinamento? Que a palavra Lev, coração, significa casa, construção. E a letra Lamed significa autoridade, cajado, algo que aponta para o céu, mas ao mesmo tempo é alinhado com a terra. Então, o significado da palavra Lev, coração, nós podemos dizer que nós devemos construir a nossa casa com a autoridade do céu, mas alinhados com a terra. E como nós fazemos isso? Nesse caso, a letra Lamed, ela tem o número 30, ela indica também o número 30, e a letra Vet, ou Bet, o número 2. Quando nós somamos 30 mais 2, nós temos 32. E quando somamos 3 mais 2, nós temos 5. O número 5 indica que a palavra coração, lev, em hebraico, tem o valor numérico 5. E este número 5 é o número dos livros da Torá, o número dos livros do Pentateuco. E aí, para nós encerrarmos essa nossa reflexão, nós vamos ao Salmo 119, versículo 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E é desse jeito que Deus deseja que nós façamos com a palavra, façamos com a Torá, façamos com a sua lei, com a sua instrução, guardemos-la no nosso coração, para que nós possamos viver uma vida sem pecar contra Deus. Mas e se nós pecarmos? Se nós pecarmos, nós temos um advogado que estará intercedendo por nós junto ao Pai, o Senhor Jesus. Então, assim nós chegamos ao final da nossa ministração de hoje, agradecendo a Deus a tua participação e perguntando se você tem alguma pergunta. Se porventura você tiver pergunta, você pode colocar aqui no chat, ou se você assim desejar, pode colocar durante a exposição deste vídeo, vai ficar gravada aqui no YouTube. E todas as vezes que você lê ou que você assistir, tiver a opção, tiver a oportunidade, você pode colocar a sua pergunta. Na próxima semana, se assim Deus nos permitir, estaremos continuando a nossa jornada sobre as palavras da Bíblia. E vamos entender, ou vamos tentar ver o que o hebraico, o que o grego
tem para nos ensinar ou para nos mostrar quais os segredos que Deus colocou na sua palavra para que nós pudéssemos encontrar estes segredos e ter esses segredos revelados pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Esse é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua participação, em nome do Senhor Jesus.